Opa, tudo bom? Eu sou o João. Eu comecei a empreender aos 18 anos, comecei a ter sinais de um burnout aos 19, mas só fui ter consciência disso aos 22. Então, justamente por causa disso, hoje eu tô aqui para te falar os 7 sinais mais comuns em um burnout, para você ter consciência, para você saber se você realmente está passando por um burnout, se você está começando a passar por isso e para você conseguir buscar ajuda. E hoje nesse vídeo eu vou estar te falando os 7 sinais que para mim foram os mais comuns e os mais intensos, os primeiros que eu percebi que estavam acontecendo, mas que na ocasião eu não associava isso a um burnout, porque eu não sabia exatamente como isso funcionava ainda. Então, se você não sabe o que é o burnout nada mais é do que um método de defesa do seu cérebro para impedir que você colapse. Então, você começa a ter alguns sinais de desgaste, que são nada mais do que sinais do seu corpo dizendo que ele está no limite, que ele está no extremo. Seu cérebro e seu corpo começam a reduzir um pouco da energia que você gasta nas coisas, começam a te dispersar um pouco para que você economize um pouco mais de energia. Na realidade, isso acaba sendo um pouco mais controverso, porque você começa a ter menos desempenho, você tem que se esforçar mais e você gera mais desgaste ainda. Então, é uma coisa um pouco controversa, mas é uma coisa que seu cérebro faz. Vamos lá para o primeiro sinal. Antes disso, eu queria te dizer que os sinais aqui eles estão organizados por níveis de intensidade e por níveis que eu considero que aparecem com mais frequência e primeiro. Então, aqui vai do maior para o menor. É claro que isso pode não ser o seu caso, você pode ser uma exceção à regra. E, por exemplo, o terceiro sinal ele pode aparecer primeiro em você e com mais intensidade. Então, não se prenda a isso. E o primeiro sinal é justamente a exaustão, exaustão física e mental. Você vai começar a se sentir cansado, vai começar a sentir que sua mente está nevoada, como se você não conseguisse focar nas coisas, pensar direito, ter clareza, e você vai sentir um cansaço físico extremo, dor nos ombros, uma tensão nos ombros, nas costas. Você vai dormir, acordar e você vai sentir como se você estivesse cansado ainda. Então, esse é o primeiro sinal, é o mais comum. Normalmente, por mais que seja o mais perceptível, as pessoas nem sempre associam ele ao burnout. Por quê? Porque às vezes, assim como eu, você pode achar que você está só cansado, que você só não dormiu direito, que você só está ocupado com muita coisa, muita preocupação, e que isso é só consequência desses problemas. Só que não. Esse normalmente é um dos principais sinais do burnout, é um dos primeiros sinais. Você vai descansar e você não vai se sentir descansado. Você vai dormir, vai relaxar, vai ter um tempo tranquilo, e aquilo ali não vai ser tranquilo, sua cabeça ela não vai sair do problema, você não vai conseguir se desligar daquilo ali. E o segundo sinal é irritabilidade, alteração de humor. Você vai começar a perceber mudanças de humor, que qualquer coisa ali vai te tirar do seu sossego, da sua paz. Você vai se sentir como se você fosse um fio desencapado, que qualquer coisinha ali sai uma faísca, você dá um choque, entendeu? Então tudo te leva ao extremo. Quando eu passei por isso, qualquer coisinha me levava ao limite, qualquer mínimo detalhe. Então eu tinha uma equipe com pessoas que lideravam funcionários, como eu comecei a empreender cedo, eu tinha uma loja, e qualquer coisinha às vezes que dava fora, eu perdia a cabeça, mas eu sempre fui uma pessoa muito controlada, então eu não descontava isso nas pessoas que eu estava liderando, porque isso seria um absurdo. Mas era uma raiva extrema, era um estresse absurdo que eu nunca tinha sentido. E isso porque eu sempre fui uma pessoa muito calma. Então você consegue perceber isso se você é uma pessoa que não era, que não tinha esse humor, que não agia dessa forma, e você começa a se sentir muito estressado, com muita raiva, onde qualquer coisa te leva ao extremo. O terceiro é ineficiência e redução de desempenho. Então você vai começar a demorar mais para fazer as coisas, vai cair o seu resultado no que você está fazendo. Você às vezes vai passar mais tempo para conseguir fazer uma coisa que antes você fazia muito mais rápido, e isso justamente por causa daqueles fatores. E também, esse terceiro fator é muito pelo próximo que a gente vai citar, que afeta muito nele. E essa queda de desempenho, ela vem justamente do que a gente falou. O seu cérebro ele começa a entrar num modo de defesa, um modo de fuga ali para se proteger desse extremo que você está levando. Então, provavelmente você não está descansando direito, está preocupado com muitas coisas, está tendo muita responsabilidade. E como consequência, o seu cérebro ele puxa o freio de mão para você desacelerar, porque ele precisa desacelerar para não colapsar. E quarto, e um que é muito perceptível, é falha de memória e concentração. Então, se você começar a perceber que você está apresentando sinais parecidos com o famoso TDAH, provavelmente isso é mais um dos sinais de burnout. TDAH, se você não sabe, ele é crônico. Ou você nasce com ele, ou você não nasce. Então, se você começar a apresentar sinais parecidos com o TDAH durante a vida adulta, provavelmente não é TDAH. Pode ser um burnout. Tem outras coisas que causam além do burnout.
Mas o burnout ele também causa isso. Você vai começar a ter desatenção, você vai começar a ter lapsos de memória, onde você não lembra coisas do seu dia, você não lembra informações importantes, então às vezes você precisa acessar uma informação que você sabe que está na sua cabeça, que você tem, que antes era muito fácil, só que agora fica muito mais difícil. Quando eu sofri com isso, eu às vezes não conseguia me lembrar de coisas que aconteceram cedo no meu dia. Eu, às vezes não me lembrava de uma série que eu assisti, então eu tentava lembrar se eu tinha assistido qual que tinha sido o final do episódio, eu não conseguia. Então, se você perceber sintomas como esse, de você não lembrar onde está sua chave, você não lembrar onde você deixa as coisas, e qualquer coisa nesse sentido de desatenção com uma intensidade grande, com certeza é um sinal de burnout. E o quinto, ele pode ser muito confundido com outras coisas, mas é justamente um desânimo, uma falta de vontade de fazer certas coisas. Justamente por aquele motivo que a gente falou antes, seu cérebro ele começa a entrar em modo de defesa, proteção, então algumas coisas perdem intensidade. Você vai estar no modo economia de energia. Então, coisas que antes você gostava de fazer, um hobby, ou até mesmo ir trabalhar vai ser muito desgastante, porque vai estar exigindo energia de você, e seu cérebro não está com essa energia disponível. Ele não está conseguindo se recuperar, ele não está conseguindo carregar a bateria 100%. Inclusive, esse é um exemplo muito bom. É como se você tivesse com a sua bateria viciada. Então, você não consegue ali quando você vai dormir, quando você deveria estar recarregando, você não consegue carregar 100%. Então você já começa o seu dia ali com 60% da sua bateria e isso não é suficiente para muitas coisas. Então você tem essa perda de vontade para fazer coisas que você gosta, para trabalhar, qualquer coisa passa a ser muito mais desgastante, muito mais difícil. E o nosso sexto sintoma, esse é um que eu não sofri com muita intensidade, mas que é muito presente também. Eu sofri com ele de uma forma diferente. Eu normalmente acabava precisando dormir muito mais tempo e mesmo assim eu não me sentia descansado. Então, muita gente sofre com alteração do sono, com insônia. Eu acabei não sofrendo com isso, mas eu sofri com uma coisa um pouco diferente, que era eu estava tão cansado, tão exausto, tão preocupado, com tanto estresse na cabeça, tantos problemas na cabeça, que eu acabava dormindo mais do que o normal. Agora que eu já me afastei dessa rotina exaustiva, que eu já estou um pouco melhor, eu consigo ficar tranquilo com 7, 8 horas de sono. Eu acordo bem tranquilo, com um humor bacana. Só que quando eu estava na rotina, quando eu estava no meio disso, no meio desse caos, às vezes eu dormia 10, 11 horas e eu não me sentia descansado. Então, esse pode ser um dos sintomas também, onde você dorme muito e você não tem um descanso, ou se você não consegue dormir, se você começa a ter o sono desregulado, acordar durante a noite, qualquer coisa nesse sentido, pode ser um dos sinais de burnout. E nosso sétimo e último sintoma é isolamento social. Normalmente, quando você está entrando em um burnout, ou você já está no nível mediano, alto dele, você vai se isolar socialmente. Não porque você não quer interagir, mas porque aquilo ali passa a ser tão desgastante de interagir com as outras pessoas, se preocupar com as emoções dela, que você vai passar a evitar isso. Porque às vezes só responder uma mensagem, falar um "e aí, tudo bem?", vai se tornar muito desgastante. E isso é como o seu cérebro se defende desse cansaço extremo. É como se você fosse um animal ferido. Você só quer se isolar, você só quer se proteger, você não quer estar em contato com ninguém porque você está ferido, você está mal. E seu cérebro ele entende isso primeiro que você começa a te dar esses sinais. Só que para muita gente não são os sinais claros de que tem que parar. E agora a solução. Como que se inicia o tratamento de burnout? Como que você pode lidar com isso? Bem, a primeira coisa que eu te recomendo é buscar a ajuda de uma pessoa próxima que você confie. Primeiro que eu sei que provavelmente se você está sofrendo do burnout, você provavelmente tem responsabilidades, você talvez esteja em um cargo alto, você talvez tenha uma posição elevada em alguma coisa, ou empreendendo, ou na sua empresa. Eu sei que provavelmente você lida com alguma coisa difícil. Então eu sei que talvez para você demonstrar fragilidade não seja uma coisa tão fácil. Então eu te recomendo inicialmente tentar desabafar com um amigo, esposa, irmã, alguma pessoa que você confie e que você se sinta bem para contar o que você está passando e o que você está sentindo. Para aí sim você começar a lidar com isso. Além disso, eu te recomendo também a opção mais óbvia, que é buscar a ajuda de um profissional da saúde, um psicólogo, um psiquiatra, que vai conseguir te ajudar, te aconselhar. Mas também tem coisas que você pode fazer se você não tem condições de parar agora ou de fazer isso agora. Que é o quê? Tentar melhorar sua rotina. Uma coisa muito importante que me ajudou muito quando eu ainda estava passando por isso e eu não tinha condição de me afastar, de largar o meu trabalho, foi justamente começar a fazer exercício. Isso te dá um apoio imenso. Fazer diariamente, mesmo que seja uma coisa simples, uma corrida, uma caminhada, qualquer coisa nesse sentido vai te ajudar muito, com certeza.
Outra coisa muito importante também é a redução das redes sociais. Redes sociais acabam sendo uma rota de escape porque o seu cérebro só quer fugir dos problemas, ele quer uma fonte de dopamina. Então, muitas das vezes você vai se afogar em rede social. Então, eu recomendo se afastar disso o máximo que você conseguir. Isso vai só dificultar para que você lide com as coisas e consiga se reestruturar. E é só isso. Eu te agradeço por ter assistido. Eu sou o João Valério, como eu falei, e eu espero que você tenha gostado. Eu espero que com isso eu tenha conseguido te ajudar. Se você conhece alguém que talvez esteja passando por isso, não deixe de compartilhar esse vídeo, manda para essa pessoa. E se você já passou por um burnout e superou isso, comenta aqui a sua experiência.